E aí nessa área que a gente tinha muita semente e conseguiu colocar, olha o tanto de material de poda que a gente tem. Mesmo o capim aqui estando muito fraco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E hoje eu vou falar sobre tudo que envolve funcionários na agrofloresta. Inclusive vai servir também para qualquer propriedade rural, certo? E se eu esquecer de falar alguma coisa ou tiver algum assunto que vocês tiverem interesse, comenta aí que a gente responde aí nos comentários, certo? Então, vamos lá. Primeira questão são as modalidades de contratação dos funcionários. Você pode ter um funcionário de carteira assinada, que eu acho que é o que o pessoal mais entende, que é CLT, você vai pagar impostos por volta de 60% a 70% de impostos, dependendo da faixa salarial hoje, certo? Para fazer isso, você tem um site e-social, que você consegue fazer contratação caso você seja realmente muito pequeno produtor. Se você é um produtor maior, aí é mais simples, né? Porque normalmente o produtor maior ele tem um contador e o contador vai resolver essas questões. Então, você pode ter esse funcionário fixo de carteira assinada, mas você também pode ter um funcionário fixo com diária, sem carteira assinada. Dentro da lei, como é que funciona isso? Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que você contrate uma pessoa 2 vezes por semana. Então, o entendimento hoje da justiça é que até 2 vezes na semana você pode ter um diarista. Então, você pode ter uma pessoa que trabalha o ano inteiro com você, só que só 2 vezes na semana, certo? A outra possibilidade é você ter uma pessoa só na época da colheita, por exemplo. Então você faz um contrato temporário com ele. E aí os advogados eles podem dar melhores detalhes se tiver alguém assistindo e puder detalhar melhor essa questão do contrato temporário. Mas é comum na área rural, inclusive sem registrar isso, que se contrate uma pessoa para 20 dias seguidos para uma colheita, e aí depois essa pessoa sai e normalmente não se tem carteira assinada para isso, certo? Então, essas são as modalidades, né? E você pode, de vez em quando, estar chamando uma pessoa para fazer uma diária esporádica, né? Se está precisando de alguma coisa específica, você chama uma pessoa para fazer uma diária. Agora, vamos lá, porque tem algumas questões aí nisso aí, né? Quais atividades eu devo passar para cada pessoa dessa, né? Como eu devo lidar com cada pessoa dessa? Então, quando a gente tem um funcionário de carteira assinada, fixo, ou mesmo um diarista, mas que seja fixo, a gente pode, nos primeiros dias, acompanhar o trabalho dele e ir ensinando cada tarefa, né, dentro da agrofloresta. Então você pode ensinar praticamente todas as tarefas, desde que essa pessoa tenha aptidão para aprender as tarefas que você está tentando ensinar para ela. Então acho que esse de carteira assinada é o mais simples da gente entender. Eu acho que dá para a gente ir desenvolvendo esse funcionário caso ele tenha capacidade para aprender todas as técnicas, né? Uma técnica em específico, mesmo para esse funcionário, é um pouco complicado de você colocar ele para fazer, que é a poda em altura. Subir em árvore, podar em altura. Por que isso é complicado? Porque caso ele se acidente, você vai ter que você pode ter que pagar uma indenização do trabalho para ele. Ele pode entrar na justiça contra você. Você pode ficar sem o funcionário, né? Mesmo que ele não entre na justiça nem nada, ele pode se ausentar e você vai continuar pagando o salário dele. E depois ele pode ir para o INSS e mesmo assim você vai ficar sem funcionário, né? Mesmo que você não tenha que pagar mais, porque o INSS vai passar a pagar a partir de 30 dias que ele estiver ausente. Então, esse é bem sensível. Normalmente o proprietário, né, nós agrofloresteiros aqui fazemos essas podas em altura. Caso não seja possível que você faça, que a área seja grande demais ou que você não queira fazer, eu indico que você faça a poda no chão, coloque o funcionário também para fazer a poda no chão e não poda em altura. Então faça o desbaste das árvores, aí você pode procurar aí no canal que eu dou algumas dicas de como conduzir. Fica um pouco mais limitado aí os manejos,
mas dá para fazer sim, conduzir uma agrofloresta só com podas seguras, né? Com podas sem poda em altura. Agora, quando a gente fala de diarista, aí é muito mais complicado. Normalmente os trabalhadores rurais eles estão acostumados a trabalhar em outros tipos de cultivo, eles não estão acostumados com a agrofloresta. Muitas vezes em cultivos convencionais com veneno ou mesmo em agricultura orgânica convencional, também o manejo é completamente diferente. Então vou falar de algumas atividades que você não deve passar quando essa pessoa chega. Não deve pelo menos confiar sem estar lá olhando, porque você vai se arrepender. Bom, acho que a primeira atividade que veio na minha cabeça, eu já me arrependi várias vezes de tentar passar para pessoas que não tinham conhecimento essa atividade, é a capina seletiva. Capina seletiva, para quem não conhece, é a gente ir selecionando quais as plantas a gente vai retirar do sistema. Então você entra na linha, a gente tem um plantio muito adensado, e você vai escolher, capim aqui, braquiária está no meio do plantio, eu vou retirar. Sementinha que eu botei de árvore nativa, não vou retirar. E aí você vai capinando, só algumas plantas. E aí se você vem e tenta explicar para essa pessoa e bota ela para fazer, o que acontece? Ele acaba arrancando plantas que você mesmo plantou. E aí, meu amigo, já era, né? Porque você foi lá, colocou as sementes, aquilo demorou para germinar, começou a crescer, o cara veio e arrancou. E agora? Às vezes o plantio já está grande, tu vai ter que entrar com muda, o negócio que você tinha plantado de semente, então é arrependimento. Eu não indicaria, você tem que primeiro explicar para essa pessoa. O ideal é que você passe isso para o funcionário que está lá sempre na roça, certo? Segunda questão, que eu não passaria normalmente, né? É lógico que, pessoal, tem funcionários que são excepcionais, que eles têm conhecimentos que permite que a gente passe tarefas mais complexas. Mas as podas de frutíferas, por exemplo, normalmente essas pessoas não têm conhecimento. Alguns vão falar que tem conhecimento, mas não tem. Eles não sabem que você não pode podar com facão, você tem que podar com serrote. Aliás, muita gente que assiste aí também não deve saber, mas quando você vai podar uma árvore frutífera, você deve podar ou com tesoura de poda ou com serrote, para que a ferida cicatrize mais facilmente. Com facão, isso não vai cicatrizar bem. Dificilmente o corte vai ficar limpo o suficiente para a cicatrização ser boa. Então, e essas pessoas muitas vezes não têm a técnica de podar em formato de cálice, é todo um conhecimento técnico. Então, normalmente a gente também não passa esse tipo de trabalho para essas pessoas que não têm conhecimento na agrofloresta, certo? Agora vamos falar sobre algumas atividades que você pode passar para essas pessoas, mas que requer muita atenção sua, porque elas também não têm tanto costume, mas são atividades mais simples. Então, por exemplo, manejo de bananeira. Alguns desses funcionários, essas pessoas não mexem com a agrofloresta, já sabem, mas é bom você explicar a questão do copinho, dividir o caule. Então é bom você explicar, mas não é tão complexo. Então eu acho que dá para passar. Cobertura de solo, então cobrir o plantio. Normalmente também esse tipo de funcionário vai ser necessário para fazer essa atividade, que é uma atividade que demanda muito tempo, quando você está querendo implantar e vai cobrir dessa forma. Diferente do que a gente tem feito ultimamente, que a gente tem plantado a cobertura, né? Mas aí se você vai cobrir, pedir um funcionário para cobrir, a gente normalmente cobre com muito material, tá? E se você não faz isso ainda, passe a fazer. Então a gente cobre com uma boa camada de material, para quê? Para que não venha capim lá na área. Não adianta pouquíssimo a pessoa vir cobrir com um pouquinho. É melhor ela cobrir só um pedaço pequeno com muito material do que cobrir um pedação com um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês ali o que aconteceu. Eu passei por isso há pouco tempo. Eu chamei um funcionário para trabalhar aqui. Tava o meu funcionário fixo e esse de fora cobrindo lá. Meu funcionário fixo acabou não observando isso. E o cara cobriu mal coberto e a gente praticamente perdeu um plantio quase que inteiro por causa disso. Vou mostrar para vocês. Pessoal, primeiro eu quero mostrar um plantio que foi feito eu e meu funcionário fixo aqui.
Só eu e ele mesmo, sem ninguém de fora. Então aqui a gente veio com sementes, as sementes nasceram ali, normal. Aqui tem uma linha de mamão, a linha do capim. A gente não cobriu, a gente quer cobrir com esse capim aqui. Então aqui já está começando a conseguir cobrir, ali ainda não. Mas tudo bem, pessoal, ali você vem com a enxada e vai limpando no início. Alguns cortes desse capim aqui você vai conseguir cobrir. Não tem problema. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse mesmo plantio uma área que a gente tinha. A gente não teve semente suficiente para plantar em tudo, mas nessa área a gente plantou, ó. E aí nessa área que a gente tinha muita semente e conseguiu colocar, olha o tanto de material de poda que a gente tem. Mesmo o capim aqui estando muito fraco, muito mais fraco que aquela área lá, a gente conseguiu cobrir, ó. As sementes nasceram, semente de mamona, feijão guandu, feijão de porco. As plantas se desenvolveram bem, a banana, ó. Esse plantio deve ter 4 meses só. A banana já está maior que eu. Então esse é um plantio que foi feito com técnicas adequadas. Não estou falando que ele foi perfeito não, mas foi feito com técnicas adequadas. Ó, os guandu lá grandão, bem adensado. Agora eu vou mostrar para vocês o outro. Pessoal, esse plantio aqui ele foi feito com os mesmos recursos que tinha naquele outro plantio. A gente fez uma linha de banana, ia fazer uma linha de árvore, né? Fez a linha de árvore. Mas olha o que aconteceu, ó. O capim tomou conta de tudo. Por quê? Porque a cobertura foi rala. O capim nasceu no meio do plantio. O capim braquiária começou a tomar conta. Os eucaliptos foram cortados por formiga. Não resistiram. Então, ao jeito que tá, tem umas bananas. E aqui não tá legal, ó. A gente plantou semente em todas as linhas, mas na hora de cobrir, a pessoa cobriu o suco da semente. Então, além de não cobrir muito bem, cobriu o suco. Ao invés de deixar o suco aberto e cobrir só em volta dele, e o suco estava aberto assim, ó, bem claro para a pessoa. Mas ela acabou cobrindo o suco. Então, acho que teve um pouco de má vontade também. E então, isso foi um problema. As sementes não nasceram bem. Não ficou aquele plantio bem adensado, principalmente aqui no começo. E esse plantio acabou ficando assim. Muito capim na linha, vai ser uma dificuldade de capinar. A gente ainda consegue consertar, mas vai ser trabalho dobrado. E a gente teve um baita de um problemão aqui. Então, pessoal, algumas atividades requer uma experiência, né? E tal. Agora, quais atividades então eu recomendo que você coloque a pessoa para fazer? Colheita. Então eles estão bem acostumados a fazer colheita e não tem nada de diferente em colher na agrofloresta. Então se a pessoa tiver alguma experiência com agricultura, beleza. Se ela não tiver experiência com nada, o que é ruim, né? Eu normalmente não contrato gente que não tem nenhuma experiência com nada. Mesmo assim você consegue ensinar a fazer uma colheita, né? Não é difícil. Então a colheita acho que é o mais simples e vale a pena. Quando a pessoa tem experiência, você pode aproveitar que eles normalmente capinam muito nos plantios convencionais. Então eles são muito bons de capina. Então quando você vai abrir uma área nova, você contrata um cara, uma diária, só para o cara capinar. Então você deixa o cara o dia inteiro lá só capinando a área, sozinho. Enquanto você e o seu funcionário fixo vão fazendo outras atividades. Então isso aí normalmente dá muito certo. Você ainda nem plantou a área, o cara vai lá e capina tudo para você, deixa tudo no jeito. Montar canteiro. Então, eu quero plantar hortaliça, alguma coisa que eu preciso de canteiro, roça, né, batata doce, batata inglesa. Eu boto esse cara para montar o canteiro, né, se ele já tiver essa experiência na agricultura convencional. Se não tiver também você ensina, não tem problema, ele não vai matar suas plantas, não vai causar prejuízos que você não consegue reverter. Então acho que montar o canteiro também, preparar o canteiro, jogar adubo, revirar adubo. Normalmente eles são muito bons, melhores que a gente, né? Que a gente não nasceu na roça, então normalmente essas pessoas nasceram na roça, então eles são muito bons nisso. Adubar ali, revirar, preparar o canteiro, o adubo. Então essas são atividades que eu indicaria para vocês colocarem esses diaristas, essas pessoas que não têm costume na sua agrofloresta.
certo? Vou contar também uma historinha aqui. Uma vez eu fui no Epicentro Dalva. Se vocês não conhecem, pesquisa aí. É a propriedade da Karen. E tinha um funcionário lá, que eu não vou falar o nome, né? Mas ele tinha vindo da agricultura orgânica convencional. E a Karen colocou ele para fazer um serviço. E eu estava de voluntário lá. Estava começando com a agrofloresta ainda. E eu estava de voluntário lá. E eu fui acompanhando ele, né, nesse serviço. Eram alguns manejos, algumas podas. Esse cara viu uma batata doce no chão da agrofloresta, assim. É uma cobertura viva, né, que a gente chama. Além da cobertura morta, a Karen tinha a batata doce embaixo das frutas, como cobertura viva, para aumentar a fotossíntese, para vários benefícios, né? Cobrir o solo mesmo, não deixar a luz bater no solo. E esse funcionário, ele olhou aquela batata doce feia, né? Porque a batata doce fica feia, sem luz, né? No meio da agrofloresta aí. Falou, cara, vou arrancar essa batata doce toda, porque ela não vai produzir nada. E foi, arrancou a batata doce toda, tirou toda a cobertura dela. E eu tava começando, mas eu já olhei aquilo e pensei, cara, isso não tá certo, né? Mas como eu era voluntário, depois a Karen olhou e falou, meu Deus, não acredito. Então, assim, termina tendo um prejuízo, né? A pessoa tá lá para ajudar e acaba atrapalhando o plantio. Mas essas coisas acontecem, né? Mas com a experiência a gente vai ficando mais ligado nisso aí. Então, se vocês gostaram desse vídeo, estão até aqui, se inscrevam no canal, dá essa força aí pra gente, curte, compartilha. Se você sentiu falta de algum assunto sobre essa questão de funcionário, coloca aí nos comentários. Se várias pessoas comentarem e a gente achar que vale a pena, a gente faz uma segunda parte aí de um vídeo comentando sobre essa relação com os funcionários, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!